Seu Elias passou 22 anos consertando cada caminhão daquela oficina com as próprias mãos. Até que, num dia, o dono o humilhou na frente de todo mundo e mandou embora como se 22 anos não valessem nada. Dias depois, o caminhão mais valioso da frota parou no meio da estrada. E aí, o dono entendeu o tamanho do erro que tinha cometido. Seu Elias chegou na oficina naquela manhã do mesmo jeito que chegava há 22 anos. Entrou pela porta lateral, pendurou o boné no gancho de sempre, colocou o avental, abriu a caixa de ferramentas e foi direto para o Titan. Sem café, sem conversa, sem enrolação. Era assim que ele funcionava. Enquanto os outros ainda estavam chegando, ele já estava deitado no chão, debaixo do caminhão, com a lanterna na mão e os olhos em cima de algo que ninguém mais tinha enxergado. O Titan era o caminhão mais valioso da frota. Pesado, poderoso, com uma história que poucos conheciam de verdade. Rodrigo o exibia para clientes como troféu, como prova de que a oficina Barros tinha chegado a um nível diferente. Mas quem entendia de verdade o que havia dentro daquele motor sabia que o Titan era complexo de um jeito que não perdoava descuido. E Elias havia identificado dias antes uma falha no sistema de pressão que estava se desenvolvendo devagar, silenciosa, do tipo que não aparece em teste rápido, mas que na estrada, sob carga pesada e quilômetros de asfalto, podia se tornar um problema sério. Ele estava terminando o reparo naquela manhã. Faltava pouco. Foi quando o portão da oficina se abriu com mais força do que precisava. Rodrigo Barros entrou com aquele jeito que ele tinha quando queria ser visto. Passos largos, voz alta antes mesmo de chegar perto, sorriso de quem está prestes a fechar algo grande. Do lado dele, um homem de terno, sério, que observava tudo sem pressa. Era Sérgio Monteiro, diretor operacional da Veltrans, a maior transportadora da região. Um contrato com a Veltrans significava faturamento garantido por anos. Rodrigo tinha trabalhado meses para chegar naquele momento. Aqui é onde a mágica acontece, Sérgio, Rodrigo disse abrindo os braços como se apresentasse um palácio. Cada caminhão que sai daqui sai revisado, garantido, pronto para qualquer estrada. Sérgio olhou ao redor com calma. Via os mecânicos, as ferramentas, os veículos enfileirados. Olhou para o Titan e parou um segundo. Era impossível não parar. O caminhão tinha uma presença. Foi aí que Rodrigo viu Elias. As pernas do velho para fora debaixo do Titan. O macacão cheio de graxa. As botas gastas. Algo dentro de Rodrigo trocou. Não era o que ele queria que Sérgio visse. Não aquela imagem, não naquele momento. Elias, ele chamou com uma leveza forçada que todo mundo na oficina conhecia. Era o tom que antecedia coisa ruim. Elias deslizou para fora debaixo do caminhão com calma, sem pressa, do jeito que fazia tudo. Sentou no chão por um segundo, pegou um pano, limpou as mãos e olhou para Rodrigo. "Pode se levantar, que eu tenho visita importante aqui", Rodrigo disse. E então virou para Sérgio com um sorriso e completou em voz alta o suficiente para todos ouvirem. "Esse aqui é o Elias, relíquia da casa. A gente guarda por respeito, mas já não acompanha muito o ritmo, não." O riso veio rápido. 2 mecânicos mais jovens, Fábio e Wendel, soltaram uma risada curta, daquelas que saem mais de nervoso do que de vontade. Ninguém olhou para Elias. Todo mundo olhou para o chão. Elias não mudou a expressão. Ficou de pé, o pano ainda na mão, e esperou o riso passar. Depois olhou para Rodrigo com aquela calma que às vezes incomodava mais do que qualquer resposta. "Rodrigo", ele disse com voz baixa e firme, "preciso falar com você sobre o Titan. Tem uma falha no sistema de pressão que eu ainda não terminei de resolver. O caminhão não pode sair hoje." Rodrigo deu uma risada rápida, mais para Sérgio do que para Elias. "O caminhão está ótimo, Elias. Danilo já olhou ontem." "Danilo não sabe o que procurar nesse modelo", Elias respondeu, sem arrogância, apenas como fato. "Eu sei onde está o problema. Preciso de mais algumas horas."
Foi aí que algo mudou no rosto de Rodrigo. O sorriso continuou, mas os olhos fecharam 1 milímetro. Aquele tipo de contrariedade que ele não sabia esconder quando alguém falava algo que ele não queria ouvir na frente de gente importante. Elias. A voz saiu diferente agora, mais dura. Você está me constrangendo na frente de um cliente. Estou te avisando sobre um problema sério. Estou te mandando embora. A oficina inteira parou. Não foi grito, não foi escândalo. Foi pior. Foi dito com aquela frieza de quem já decidiu e só estava esperando a oportunidade. Rodrigo virou para Sérgio como se nada tivesse acontecido e começou a falar sobre os outros veículos da frota, como se Elias já não estivesse mais ali, como se 22 anos tivessem acabado em menos de 30 segundos. Elias ficou parado por um momento. Olhou para Rodrigo, que não devolveu o olhar. Olhou para Fábio e Wendel, que estudaram o chão com muito interesse. Olhou para o Titan. Caminhou até o fundo da oficina sem pressa. Pegou o envelope que a secretária trouxe. A rescisão já estava pronta, como se Rodrigo tivesse planejado aquilo há tempo. Dobrou o envelope e colocou no bolso do avental sem abrir. Tirou o avental, dobrou com cuidado e deixou sobre o banco. Pegou a caixa de ferramentas pessoais, a que tinha o nome dele gravado na tampa com uma chave de fenda anos atrás, e colocou debaixo do braço. Caminhou pela oficina em direção à saída. Passou pelo Titan. Parou, colocou a mão na lateral do caminhão. Uma mão só. Ficou ali por alguns segundos, quieto, com aquele gesto que ninguém entendeu naquele momento. Depois tirou a mão, ajustou a caixa debaixo do braço e saiu pela porta da frente. Não olhou para trás. Do lado de fora, o sol batia forte na calçada. Elias caminhou devagar até o ponto de ônibus, colocou a caixa de ferramentas no chão ao lado do pé e esperou. Um homem passando na calçada nem olhou para ele. Um cachorro farejou a caixa e foi embora. O ônibus chegou, Elias pagou, sentou do lado da janela e ficou olhando para a rua enquanto a cidade passava. Dentro da oficina, Rodrigo fechou o acordo com Sérgio Monteiro naquela tarde. Champanhe barato na geladeira do escritório, aperto de mão firme, foto para o grupo do WhatsApp dos empresários da cidade. O maior contrato da história da oficina Barros estava assinado. O Titan seria o carro-chefe da operação, saindo carregado na semana seguinte com a carga mais valiosa que a Veltrans já tinha confiado a um parceiro novo. Danilo foi chamado ao escritório e saiu de lá com o peito estufado. Tinha sido promovido para o lugar de Elias. Folha de pagamento maior, nome na parede, responsabilidade sobre a frota inteira. Ele tinha 27 anos e achava que sabia tudo o que precisava saber. Naquela noite, enquanto Rodrigo jantava comendo bem e Danilo comemorava com os amigos, o Titan ficou parado no fundo da oficina, quieto, com aquela falha no sistema de pressão que Elias não tinha terminado de resolver. Pequena demais para aparecer em teste parado, grande o suficiente para destruir tudo na estrada, e ninguém ali sabia disso. Ninguém, exceto o homem que tinha saído pela porta da frente com uma caixa de ferramentas debaixo do braço e 22 anos de silêncio guardados no peito. Danilo chegou na oficina no dia seguinte com aquela energia de quem acabou de ganhar algo que não conquistou. Cabelo arrumado, postura diferente, aquele jeito de andar devagar pelo espaço, como se estivesse medindo o que agora era dele. Os outros mecânicos observaram sem comentar. Fábio desviou o olhar quando Danilo passou. Wendel fingiu que estava ocupado com uma chave que não precisava de ajuda nenhuma. Rodrigo chegou mais tarde e foi direto para o Titan. Danilo, quero esse caminhão liberado até sexta. A Veltrans precisa de confirmação. Já olhei ontem, Danilo respondeu com segurança. Está tudo certo. Tem certeza? 100%. Rodrigo bateu 2 vezes na lateral do Titan, como quem sela um acordo, e foi para o escritório. Danilo ficou olhando para o caminhão por alguns segundos, depois foi cuidar de outro veículo. Ninguém abriu o capô. Ninguém checou o sistema de pressão.
Ninguém perguntou o que exatamente Elias estava fazendo ali embaixo na manhã anterior. O Titan ficou parado, quieto, guardando em silêncio aquilo que só um homem tinha sido capaz de enxergar. Do outro lado da cidade, numa rua com calçada quebrada e árvore na frente que dava sombra boa no fim da tarde, Carla estava sentada à mesa da cozinha quando o telefone tocou. Era uma colega da oficina, uma moça da recepção que sempre teve simpatia pelo seu Elias e não aguentou guardar o que tinha visto. Carla ouviu tudo sem interromper. Quando a ligação terminou, ficou com o celular na mão por um longo tempo, olhando para a parede. Depois se levantou, pegou as chaves do carro e foi. Ela entrou na oficina Barros com aquela calma de quem está com raiva, mas aprendeu a não desperdiçar raiva no lugar errado. Pediu para falar com Rodrigo. A recepcionista foi buscar. Rodrigo saiu do escritório com cara de quem não esperava aquela visita e claramente preferia não estar tendo ela. Carla, que surpresa! Meu pai trabalhou aqui por 22 anos, ela disse sem preâmbulo. Saiu ontem sem nenhum agradecimento. Rodrigo respirou fundo, com aquele ar de quem vai explicar algo óbvio para uma criança. O seu pai é um ótimo mecânico, mas o mercado muda, Carla. A gente precisa de gente mais atualizada, mais rápida. Não é nada pessoal. Ele tentou te avisar sobre um problema no Titan. O Titã está ótimo. Você tem certeza disso? Tenho o meu melhor mecânico cuidando dele. Carla olhou para Rodrigo por alguns segundos. Olhou para a oficina ao redor, para os mecânicos que fingiam não estar ouvindo, para o Titan lá no fundo. Depois olhou de volta para ele. Tomara que você esteja certo, ela disse, e foi embora. Rodrigo ficou na porta olhando o carro dela sair. Depois voltou para o escritório e fechou a porta com mais força do que precisava. Em casa, Elias estava na varanda. Carla chegou, estacionou, ficou um momento dentro do carro antes de entrar. Quando abriu o portão, viu o pai sentado na cadeira de madeira que ele mesmo tinha consertado anos atrás, olhando para o quintal. A caixa de ferramentas estava do lado da cadeira, no chão, fechada. Ela sentou na cadeira ao lado. Por um tempo, nenhum dos dois falou. Pai, ela disse por fim. Oi, filha. Como você está? Elias olhou para as mãos. Mãos largas, calejadas, com marcas que não saíam mais de tanto óleo absorvido ao longo dos anos. Mãos que tinham consertado centenas de motores, que tinham ensinado outros a fazer o mesmo, que tinham construído coisas que outras pessoas depois exibiram como suas. Estou bem, ele disse. Era mentira, mas era o tipo de mentira que um pai conta para não virar peso na vida da filha. A gente pode ir atrás dos seus direitos, Carla disse com cuidado. Você trabalhou lá muito tempo, pai. Tem coisa que ele te deve que vai além da rescisão. Elias balançou a cabeça devagar. Não quero briga, Carla. Não é briga. É o que é seu. Deixa pra lá. Pai, deixa pra lá. A voz não subiu. Continuou no mesmo tom. Mas tinha um peso nela que fechou o assunto. Carla engoliu o que queria falar. Ficou olhando para o quintal junto com o pai. Uma pomba pousou no muro, ficou um instante e foi embora. O sol começou a descer devagar atrás das casas do fundo. O que ela não sabia, e Elias também não disse, era que aquela varanda tinha sido o lugar onde ele e a esposa costumavam sentar toda a tarde. Desde que ela foi embora, ele continuava vindo para cá, todo dia. Como se o hábito fosse uma forma de manter algo vivo que não podia mais ser tocado. Aquela cadeira, aquela hora do dia, aquele silêncio, eram as únicas coisas que continuavam exatamente iguais, num mundo que não parava de mudar sem pedir licença. Na sexta-feira, o Titã saiu da oficina Barros carregado. Hélio chegou cedo para buscar. Era um homem de meia idade, com o rosto cansado, e aquele jeito de quem acorda todo dia, sabendo que não pode errar, porque tem gente que depende de cada centavo que traz para casa. Assinou os papéis, deu uma volta no caminhão por fora, como sempre fazia, bateu nos pneus, olhou os espelhos, subiu na cabine. Antes de ligar o motor, tirou do painel uma foto pequena,
plastificada, com as bordas um pouco gastas de tanto ser tocada. Um menino de uns 6 anos, sorrindo com 2 dentes faltando na frente. Hélio olhou para a foto por alguns segundos. Depois encostou ela de volta no suporte que tinha grudado no painel com fita há tanto tempo que a fita já tinha virado parte do painel. "Já vou, meu filho", ele disse baixinho. "Essa viagem é sua", ligou o motor. O Titan ronrou com aquela potência que enchia o peito de qualquer motorista. Hélio colocou em primeira e saiu pela porta da oficina em direção à rodovia. A carga que carregava era a mais valiosa que a Veltrans tinha confiado a um parceiro novo. Equipamentos importados, prazo fechado, cliente aguardando do outro lado. Atraso significava multa. Multa significava problema. Problema significava que o contrato que Rodrigo tanto comemorou podia virar pó antes mesmo de completar um mês. Hélio sabia de tudo isso, por isso acelerou quando precisava e não parou quando deveria ter parado. Porque 2 horas depois de sair, quando o Titan estava no trecho mais vazio da rodovia, com mato dos 2 lados e nenhuma cidade à vista, um barulho diferente começou a vir do motor, pequeno no começo. Quase imperceptível no meio do ronco normal do caminhão. Mas Hélio era motorista há muitos anos e conhecia a diferença entre o barulho que sempre existiu e o barulho que não deveria estar ali. Ele olhou para o painel, olhou para a estrada, olhou para a foto do filho. Tinha prazo, tinha carga, tinha um menino em casa esperando o pai voltar com o dinheiro do tratamento. Respirou fundo e continuou. O barulho cresceu devagar, como uma coisa que estava esperando o momento certo para se mostrar de verdade. E quando esse momento chegou, chegou sem aviso, sem segunda chance, sem misericórdia. O Titan parou no meio da estrada como se alguém tivesse desligado tudo de uma vez. Silêncio. Hélio ficou sentado na cabine por alguns segundos, olhando para o nada à frente. Depois pegou o celular. Sem sinal. Desceu do caminhão e caminhou até encontrar um ponto com uma barrinha só. Ligou para a oficina com aquela voz de quem está tentando parecer calmo, mas não está nem um pouco. E enquanto descrevia o problema para Rodrigo, palavra por palavra, detalhe por detalhe, do outro lado da linha, o silêncio foi crescendo até virar algo que sufocava. Porque cada coisa que Hélio descrevia era exatamente, palavra por palavra, o que Elias havia tentado dizer naquela manhã. O telefone de Rodrigo tocou às 3 da tarde. Ele estava no escritório com a porta fechada, revisando os números do contrato com a Veltrans pela 3ª vez, não porque precisasse conferir, mas porque gostava de olhar para aqueles valores e sentir que tinha chegado num patamar diferente. Era o tipo de satisfação que ele buscava há anos. A prova de que a oficina Barros tinha crescido, de que ele tinha crescido. Quando viu o número de Hélio na tela, atendeu sem se preocupar. Provavelmente alguma dúvida sobre rota, sobre horário de entrega, alguma coisa pequena. Colocou o telefone no ouvido com a mesma leveza de quem não espera problema nenhum. O que ouviu nos primeiros 30 segundos fez o sangue sair do rosto. Hélio falava com aquela calma forçada de quem está tentando não entrar em colapso. Descreveu o barulho que começou 2 horas depois de sair. Descreveu como foi crescendo devagar, diferente do som normal do motor. Descreveu o momento em que o Titan simplesmente parou, sem aviso, sem gradação, como se alguém tivesse cortado a energia de tudo de uma vez. Descreveu onde estava, um trecho isolado da rodovia, mato dos 2 lados, nenhuma cidade próxima, sinal de celular que aparecia e sumia. E enquanto Hélio falava, Rodrigo foi ficando quieto de um jeito que não era normal nele. Porque cada detalhe que o motorista descrevia, o tipo de barulho, a região do motor de onde vinha, o comportamento do caminhão antes de parar, era exatamente o que Elias havia tentado explicar naquela manhã, palavra por palavra, detalhe por detalhe, como se o velho tivesse escrito um roteiro e o Titã estivesse seguindo à risca. "Fica onde você está", Rodrigo disse com a voz que ainda conseguiu montar.
Já mando alguém. Desligou. Ficou olhando para a parede por alguns segundos. Depois, ligou para Danilo. Danilo chegou ao local 1h30 depois com uma caminhonete, caixa de ferramentas e aquela confiança que ainda não tinha aprendido a calibrar com humildade. Cumprimentou Hélio, deu uma volta no Titan, abriu o capô e ficou olhando para o motor com aquela expressão de quem está procurando algo que não sabe ao certo o que é. Hélio ficou do lado de fora observando. Não disse nada, mas seus olhos acompanhavam cada movimento de Danilo com uma atenção que vinha do desespero. Tinha um menino em casa. Tinha um prazo. Tinha uma carga que não podia ficar parada no meio de uma rodovia sem nome. Danilo trabalhou por 40 minutos. Tentou uma coisa, depois outra. Ligou o motor, ouviu um barulho diferente do anterior, desligou rápido. Tentou mais alguma coisa. Ligou de novo. Desta vez, o motor nem pegou. Ele saiu debaixo do capô com as mãos sujas e uma expressão que tentava não mostrar o que estava sentindo. Mas Hélio viu. Qualquer pessoa teria visto. E aí? Hélio perguntou. Danilo limpou as mãos no pano mais devagar do que precisava. Tem um problema no sistema de pressão. Vou precisar de peças específicas. Quanto tempo? Não sei ainda. Hélio virou o rosto para a estrada. Fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, pegou o celular e foi para longe do Titan buscar sinal para ligar para casa. Danilo ficou parado ao lado do caminhão, olhando para o motor aberto, e pela primeira vez, desde que tinha assumido o lugar de Elias, sentiu o peso real do que estava carregando. Não era empolgação, não era promoção, era responsabilidade de verdade. E responsabilidade de verdade dói quando a gente percebe que não estava preparado para ela. Ligou para Rodrigo. Contou o que havia tentado. Contou o que havia piorado. Do outro lado, o silêncio de Rodrigo durou tempo suficiente para ser incômodo. Fica lá, ele disse por fim. Não mexe mais em nada. Rodrigo desligou e ficou de pé no meio do escritório. Olhou para o contrato em cima da mesa. Olhou para o celular na mão. Depois começou a fazer ligações. O primeiro mecânico que chamou conhecia caminhões, mas não aquele modelo. O segundo tinha experiência com sistemas de pressão, mas nunca tinha trabalhado num Titan daquele ano. O terceiro pediu para Rodrigo descrever o problema. Ouviu por 2 minutos e disse que sem ver pessoalmente não ia arriscar opinião. O quarto não atendeu. O quinto atendeu, ouviu tudo e disse uma coisa que Rodrigo não esperava. Esse modelo tem uma configuração de fábrica específica que pouquíssimos mecânicos conhecem. Quem trabalhou com ele por muito tempo sabe. Quem não trabalhou, vai no escuro. Rodrigo ficou com o celular na mão depois dessa ligação. Sabia exatamente quem tinha trabalhado com aquele modelo por muito tempo. Antes que pudesse processar o que ia fazer com essa informação, o telefone tocou. Era Sérgio Monteiro. A conversa durou 6 minutos. Sérgio falou a maior parte do tempo, com aquela voz de quem está sendo educado porque escolheu ser, não porque é obrigado. Diz que a carga estava parada há horas. Diz que o cliente do outro lado já havia sido avisado sobre o atraso e não tinha ficado satisfeito. Disse que o contrato tinha uma cláusula de desempenho que estava sendo ativada naquele momento. Disse o valor da multa sem suavizar nenhum número. E então disse uma última coisa antes de desligar. Rodrigo, eu preciso saber se vocês têm capacidade técnica para honrar esse contrato, porque o que está acontecendo hoje me dá dúvida. A ligação terminou. Rodrigo colocou o celular sobre a mesa com cuidado, do jeito que as pessoas fazem quando estão com raiva, mas ainda têm controle suficiente para não quebrar nada. Ficou parado. O escritório estava silencioso. Lá fora, na oficina, dava para ouvir o barulho das ferramentas, vozes dos mecânicos, o som normal de um lugar que funcionava. Mas havia um vazio no centro de tudo aquilo que não existia na semana anterior. O vazio que Elias tinha deixado.
Naquela noite, Carla estava na cozinha quando o pai chegou em casa. Elias entrou, lavou as mãos na pia do corredor como sempre fazia, pendurou a chave no gancho e foi sentar à mesa. Ela tinha aquecido comida, colocado o prato na frente da cadeira dele, deixado o copo com água gelada do jeito que ele gostava. Sentaram. Comeram um pouco. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se conhecem bem. Foi Carla quem falou primeiro. Pai, eu fui na oficina. Elias não parou de comer. Eu sei. Como você sabe? A Joana me ligou. A Joana era a recepcionista. Tinha trabalhado lá por 12 anos e sempre teve respeito por Elias. Carla deixou o garfo descansar na borda do prato. O Titan saiu hoje. Sei. Você sabe o que vai acontecer. Elias levantou os olhos do prato e olhou para a filha. Havia algo naquele olhar que não era frieza e não era indiferença. Era a expressão de quem já sabe o final de uma história antes de ela acabar e carrega esse peso sozinho porque não tem como mudar. Sei o que pode acontecer, ele disse. Torci para estar errado. E se não estiver? Elias não respondeu. Voltou para o prato. Carla ficou olhando para o pai por alguns segundos. Aquele homem que tinha levantado ela sozinho depois que a mãe foi embora. Que tinha ido a toda a reunião de escola com mãos sujas de graxa porque não dava tempo de limpar direito antes de sair do trabalho. Que nunca reclamou de nada em voz alta, mas que ela sabia, sempre soube, carregava um peso que não cabia numa conversa de cozinha. Pai, ela disse com cuidado, e você? Como você está de verdade? Elias ficou quieto por um momento. Olhou para o copo de água. Depois olhou para o lado, para a cadeira vazia que ficava na cabeceira da mesa. A cadeira que ninguém mais sentava desde que Dona Teresa tinha ido embora anos atrás. Uma cadeira que continuava ali porque nenhum dos dois tinha coragem de tirar. Estou aqui, ele disse. Era tudo. Mas Carla entendeu cada coisa que estava dentro daquelas duas palavras. Rodrigo não dormiu naquela noite. Ficou no escritório até tarde, tentando resolver por telefone o que só podia ser resolvido com as mãos certas. Às 11 da noite, Danilo ligou do posto de gasolina mais próximo do Titan para dizer que tinha tentado mais uma vez e não tinha conseguido. A carga continuava presa. O motorista estava dormindo na cabine. E o caminhão mais valioso da frota Barros estava parado num trecho escuro de rodovia. Rodrigo ficou olhando para a foto do pai na parede do escritório. Uma foto antiga, com a oficina ao fundo ainda pequena, com muito menos equipamento, com um nome pintado à mão na fachada que depois virou letreiro de metal. O pai tinha construído tudo aquilo do zero, com uma equipe pequena e uma reputação que levou anos para firmar. Rodrigo tinha herdado o negócio e crescido. Mas crescer não era a mesma coisa que construir. E naquela noite, pela primeira vez, ele sentiu a diferença entre as duas coisas de um jeito que não dava para ignorar. Pegou o celular, abriu os contatos, rolou até o nome. Elias. Ficou olhando para aquele nome por um longo tempo. O cursor piscando na tela como um metrônomo, contando os segundos de orgulho que ainda restavam. Cada segundo que passava era um segundo a mais, com o Titan parado, com a multa crescendo, com Sérgio Monteiro um passo mais perto de assinar o encerramento do contrato. Mas ligar para Elias significava admitir. Significava engolir tudo o que tinha dito, tudo o que tinha feito, tudo o que tinha deixado os outros fazerem sem intervir. Significava ir até um homem que tinha 22 anos de lealdade, descartados num envelope amassado, e pedir favor. O orgulho é uma coisa estranha. Ele não avisa quando está te destruindo. Só aparece a conta depois, quando já custou caro demais. Rodrigo desligou a tela do celular. Colocou o aparelho sobre a mesa. Ficou olhando para a foto do pai na parede mais um pouco, e então, de madrugada, sozinho naquele escritório que cheirava a graxa e ambição, ouviu um barulho vindo da oficina vazia,
O vento tinha entrado por alguma janela mal fechada e batido uma porta lá no fundo. O mesmo barulho de sempre, mas naquela noite pareceu diferente. Pareceu o tipo de barulho que um lugar faz quando está te dizendo alguma coisa que você não quer ouvir. Rodrigo pegou o celular de volta. Dessa vez, apertou ligar. O telefone tocou uma vez, 2, 3. Elias estava dormindo quando o celular vibrou na mesinha do lado da cama. Acordou devagar, do jeito que acorda quem tem o sono leve de tanto ano levantando cedo. Olhou para a tela. Viu o nome. Ficou olhando por tempo suficiente para a chamada quase cair. Atendeu sem dizer nada. Do outro lado, Rodrigo demorou 1 segundo antes de começar. Quando falou, a voz saiu diferente da de sempre. Menor, com aquela aspereza de quem está falando algo que ensaiou, mas que ainda dói na saída. Explicou sobre o Titan. Explicou sobre Danilo. Explicou sobre a carga parada e a Veltrans e a multa que estava crescendo a cada hora. Falou tudo isso num fôlego só, como se parar no meio fosse dar tempo para o orgulho voltar e fechar a boca. Elias ouviu tudo em silêncio. Quando Rodrigo terminou, houve uma pausa, e então Elias disse apenas, "Bom dia, Rodrigo", como se fosse uma manhã normal, como se o telefonema fosse sobre qualquer outra coisa. Rodrigo não soube o que responder para isso. "Você pode ir até lá?" ele perguntou por fim. "Vou pensar", Elias disse, e desligou. De manhã cedo, Elias estava no quintal de Dona Amélia. Ela tinha batido na cerca ainda escuro, com aquela voz de quem se desculpa antes mesmo de incomodar. O carro dela, um veículo pequeno, velho, que ela usava só para ir à farmácia e à missa, estava com um problema no freio havia semanas. O mecânico que ela tinha chamado cobrou um valor que ela não tinha e foi embora sem consertar nada. Ela não pediu para Elias, nunca pedia, mas ele tinha ouvido o carro reclamando toda vez que ela saía, e naquela manhã foi até lá por conta própria. Estava deitado embaixo do carro quando Rodrigo chegou. Ouviu os passos antes de ver. Pneu do carro de Rodrigo sobre a calçada irregular, porta batendo com aquela pressa de quem está atrasado para apagar incêndio. Elias continuou trabalhando. "Elias!" A voz vinha de cima, próxima demais, para fingir que não tinha ouvido. Ele deslizou para fora devagar. Sentou no chão, limpou as mãos, olhou para cima. Rodrigo estava de pé com a camisa amassada de quem não tinha dormido, olheiras fundas, cabelo sem o cuidado de sempre. A noite tinha cobrado o que era dela. "Eu precisava te ver pessoalmente", Rodrigo disse. Dona Amélia estava na janela, observando tudo com aquela discrição de quem foi criado numa época em que se aprende a não se meter no que não é seu, mas também a não perder nada que vale a pena ver. Elias se levantou sem pressa. Ficou de pé diante de Rodrigo, com a diferença de altura entre os dois, tornando a cena mais estranha do que precisava ser. Rodrigo era mais alto, mais novo, mais bem vestido, mesmo com a camisa amassada. Mas havia algo na postura de Elias que invertia qualquer noção de quem tinha mais peso naquele quintal. "Você sabe o que eu preciso", Rodrigo disse. Não era pergunta. "Sei." "Então vai." Elias olhou para ele por um momento, olhou para o carro de Dona Amélia, olhou para a caixa de ferramentas aberta no chão. "Termina aqui primeiro", ele disse, e se abaixou de volta. Rodrigo ficou parado no quintal, sem saber o que fazer com aquilo. Tinha chegado ali com urgência, com pressão, com um problema de milhões de reais explodindo numa rodovia a quilômetros dali. E o homem que podia resolver tudo estava consertando o freio de uma vizinha de graça, como se o mundo pudesse esperar. Ficou de pé observando. E algo naquela cena, o cuidado com que Elias trabalhava, a calma, a ausência de qualquer pressa ou vaidade, começou a incomodar de um jeito que não era raiva. Era outro tipo de desconforto. O tipo que aparece quando a gente se enxerga de fora e não gosta muito do que vê. Carla chegou 15 minutos depois. Tinha visto o carro de Rodrigo na rua e estacionado atrás.
Entrou pelo portão lateral com aquele passo firme que Elias sempre dizia que ela tinha herdado da mãe. Parou diante de Rodrigo com os braços cruzados e uma expressão que não precisava de palavras para comunicar o que estava sentindo. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou. "Vim falar com seu pai. Meu pai não trabalha mais para você." "Eu sei. Então o que você quer?" Rodrigo respirou fundo. "Preciso da ajuda dele." Carla ficou em silêncio por um momento. Olhou para o pai embaixo do carro de Dona Amélia. Olhou de volta para Rodrigo. "Você entrou na frente de um cliente e chamou meu pai de relíquia," ela disse com uma voz baixa que era mais perigosa do que grito. "Meu pai, que passou 22 anos chegando antes de todo mundo e saindo depois, que nunca faltou um dia sem avisar, que ensinou cada mecânico que passou por aquela oficina." Ela deu um passo à frente. "E você mandou ele embora com um envelope amassado sem nem olhar nos olhos dele." Rodrigo não desviou o olhar, mas também não respondeu. "Agora você vem aqui porque o seu caminhão quebrou." Carla balançou a cabeça devagar. "Precisou de quanto tempo? 3 dias?" "Carla, não." Ela não levantou a voz. "Não precisou. Você não fala o nome dela para mim com essa familiaridade." "Não hoje." O quintal ficou quieto. Até o barulho das ferramentas de Elias parou por um momento. Elias terminou o serviço de Dona Amélia em silêncio. Fechou a caixa de ferramentas, limpou as mãos, foi até a janela dela e disse que estava pronto. Ela agradeceu do jeito que ela sempre agradecia, com comida embrulhada em pano que ele sempre aceitava sem reclamar. Voltou para o centro do quintal. Olhou para Carla, depois para Rodrigo. "Entra," ele disse para a filha. "Deixa eu conversar." Carla olhou para o pai. Havia algo no rosto dele que ela reconhecia, aquela expressão de que as coisas iam acontecer do jeito que ele tinha decidido que iam acontecer, independente do que qualquer outra pessoa pensasse. Ela entrou, mas ficou na janela da cozinha. Elias foi até o quarto. Rodrigo ficou no quintal sem entender o que estava acontecendo. O que ninguém viu foi o que aconteceu dentro daquele quarto. Elias abriu o guarda-roupa, pegou a caixa de ferramentas pessoais que tinha colocado na prateleira de cima desde que voltou da oficina. Colocou na cama. Ficou olhando para ela por um momento. Depois, levantou os olhos e olhou para a foto na parede. Dona Teresa. Num domingo de muito tempo atrás, com aquele sorriso que ele nunca conseguiu descrever direito para ninguém. Os olhos dela na foto sempre pareciam estar olhando de volta. Elias sentou na beira da cama. Estava cansado. Não do tipo de cansaço que passa com sono. Era o cansaço de anos carregando coisas pesadas, sem que ninguém perguntasse se precisava de ajuda. O cansaço de ser invisível dentro de um lugar que só existia por causa das suas mãos. E a pergunta que ele não fazia em voz alta, mas que estava ali naquele quarto com ele, era simples e pesada ao mesmo tempo. Para quê? Para que levantar e ir resolver o problema de um homem que não tinha medido as palavras antes de destruir o que levou décadas para construir? Foi quando Dona Amélia bateu na porta do quarto. Ela entrou com aquela leveza de quem pede licença com o corpo antes de pedir com a boca. Ficou de pé perto da porta, olhou para a foto de Dona Teresa, olhou para Elias. "Meu Agostinho também era assim," ela disse. Agostinho era o marido que ela tinha perdido anos atrás. Eletricista de mão cheia, homem quieto, que consertava a fiação de meio bairro de graça e nunca precisou que ninguém soubesse disso. Quando ele foi embora, eu fiquei com raiva de tudo que ele tinha feito sem receber nada em troca. Achei que tinha sido desperdício. Ela parou por um segundo. Mas não era. Era o jeito dele de estar no mundo. E ninguém podia tirar isso dele, nem quem não merecia. Elias ficou olhando para ela. "O senhor não vai por ele," Dona Amélia disse, apontando o queixo na direção do quintal onde Rodrigo esperava. "Vai por aquele motorista que está parado numa estrada com uma carga que não é culpa dele. Vai porque é o jeito do senhor de estar no mundo."
Ela saiu sem esperar resposta. Elias ficou mais um momento olhando para a foto de Dona Teresa. Depois pegou a caixa de ferramentas, levantou e foi até a porta. No quintal, Rodrigo ainda esperava. Quando viu Elias sair com a caixa, algo no rosto dele mudou. Não era alívio, era outra coisa. A expressão de quem percebe tarde demais o tamanho do que quase perdeu. "Obrigado", ele disse. Elias não respondeu. Passou por ele, abriu o portão e esperou do lado de fora. No caminho até o carro, Rodrigo tentou começar uma explicação. Algo sobre a pressão do contrato, sobre a decisão ter sido no calor do momento, sobre como as coisas tinham saído diferente do que ele pretendia. Elias olhou pela janela durante todo o trajeto. A cidade passava lá fora. O sol já estava alto. E dentro daquele carro, no silêncio que Elias escolheu manter, havia uma resposta mais clara do que qualquer palavra poderia ser. O Titan estava parado no acostamento como uma coisa abandonada. Elias desceu do carro de Rodrigo antes mesmo de parar completamente. Caminhou até o caminhão e ficou de pé na frente dele por alguns segundos. Não tocou, não abriu nada, apenas olhou. Era o jeito dele de começar, deixando os olhos trabalharem antes das mãos. Rodrigo ficou do lado de fora, observando sem entender o que estava acontecendo. Danilo, que tinha dormido dentro da caminhonete durante a madrugada, desceu com o cabelo bagunçado e aquela expressão de quem passou a noite com o peso de um erro que não sabia nomear. Hélio estava encostado na lateral do caminhão com as mãos no bolso. Quando viu Elias, se endireitou. Não disse nada, mas havia um alívio visível no rosto dele que independia de qualquer apresentação. Elias caminhou devagar ao redor do Titã. Passou a mão na lateral. Parou num ponto específico. Bateu de leve 2 vezes com os nós dos dedos, inclinou a cabeça e ouviu algo que mais ninguém ali conseguia ouvir. Depois foi até a frente, abriu o capô e ficou olhando para o motor por um tempo que pareceu longo para todo mundo, menos para ele. "Chave 14", ele disse sem olhar para trás. Rodrigo olhou para Danilo. Danilo abriu a caixa de ferramentas e entregou. Elias pegou sem virar o rosto e começou a trabalhar. Os mecânicos que a Veltrans tinha enviado ao local na noite anterior, 2 homens experientes que tinham chegado tarde e não conseguido resolver nada, ficaram de pé observando Elias trabalhar com uma atenção que não era de curiosidade, era de reconhecimento. O tipo de olhar que um profissional lança para outro quando percebe que está vendo algo acima do nível comum. Ninguém falou. O único barulho era o das ferramentas de Elias e o vento passando pelo corredor de mato dos 2 lados da rodovia. Foi Hélio quem quebrou o silêncio. Caminhou até o lado de Elias, não para atrapalhar, mas porque precisava estar perto de algo que parecesse esperança. Ficou de pé com os braços cruzados, olhando para o motor aberto. "O senhor já tinha visto esse problema antes?" Ele perguntou com aquela voz baixa de quem não quer incomodar, mas precisa de alguma coisa para segurar. "Já." Elias respondeu sem parar o que estava fazendo. "Grave? Depende de quanto tempo deixa. Esse aqui ficou tempo demais." Hélio assimilou isso em silêncio. Depois, sem que ninguém tivesse perguntado nada, começou a falar. Não era o tipo de conversa que se planeja. Era o tipo que sai quando a pessoa está cansada demais para segurar dentro. Contou sobre o filho, 6 anos, cabelo enrolado, que adorava caminhão e ficava na janela esperando o pai chegar toda a tarde. Contou sobre a condição de saúde do menino, algo no pulmão delicado que precisava de acompanhamento constante e medicação que não era barata. Contou que aquela viagem era o pagamento de 3 meses de tratamento, que ele tinha saído de casa com a foto do filho no painel e uma promessa na cabeça de que voltava em 2 dias. "Já liguei para a minha mulher ontem à noite", Hélio disse. "Falei que estava tudo bem. Não consegui falar a verdade." Elias parou por um segundo. Só um segundo. Depois, continuou trabalhando com uma concentração que tinha mudado de qualidade. Era a mesma precisão de antes,
mas havia algo a mais nela agora. Como se cada movimento tivesse ganhado um peso diferente. Como ele se chama? Elias perguntou. Samuel. Elias não respondeu. Mas o nome ficou no ar daquele trecho de rodovia como uma coisa que passou a existir ali. 40 minutos depois, Danilo se aproximou. Tinha ficado do lado de fora esse tempo todo, observando. Vendo Elias trabalhar era como assistir a alguém fazer algo que parecia simples, mas que claramente não era. Cada decisão tinha uma razão. Cada movimento cancelava um problema antes que ele existisse. Danilo tinha estudado mecânica. Tinha feito curso, tinha prática, tinha confiança. Mas assistindo Elias, percebeu, com uma clareza que doía um pouco, que existia uma diferença entre saber fazer e entender por quê. Chegou perto com cuidado. Ficou de pé ao lado do motor aberto. Posso perguntar uma coisa? Ele disse. Elias não parou. Pode. Por que você foi direto nesse ponto quando chegou? Como você sabia onde estava? Elias trabalhou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Porque eu montei esse caminhão. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Danilo ficou parado processando aquilo. Rodrigo, que estava a alguns metros e tinha ouvido, se virou devagar. Até os mecânicos da Veltrans trocaram um olhar. Montou como? Danilo perguntou. Do zero. Esse modelo específico chegou sem manual de montagem completo. O fabricante mandou as peças e um documento pela metade. Elias pausou para ajustar algo com precisão. Eu passei 3 semanas montando, testando, desmontando e remontando até entender como cada parte conversava com as outras. Fiz o manual eu mesmo. Está numa pasta dentro da oficina. Rodrigo fechou os olhos por um momento. Havia uma pasta, com um manual que Elias tinha escrito à mão, dentro da oficina, que provavelmente nunca ninguém tinha aberto porque ninguém sabia que existia. Me ensina, Danilo disse. Não foi pedido de emprego, não foi tentativa de se salvar. Foi uma coisa mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Um homem jovem, reconhecendo que havia chegado num limite e que do outro lado desse limite havia alguém que sabia coisas que ele precisava aprender. Elias parou o que estava fazendo. Olhou para Danilo pela primeira vez desde que tinha chegado. Olhou com aquela atenção de quem está avaliando não a competência, mas o caráter. Pega a lanterna e ilumina aqui, ele disse, e começou a explicar. Passo a passo, sem pressa, com aquela paciência de quem já ensinou muita gente e sabe que o aprendizado não se apressa. Danilo iluminava, perguntava, ouvia. Os mecânicos da Veltrans se aproximaram sem perceber, atraídos pelo que estava acontecendo ali. Não era só reparo, era aula, era transferência de algo que não existe em apostila. Rodrigo ficou parado à distância, observando tudo. E foi naquele momento, vendo Elias ensinar o homem que tinha sido contratado para substituí-lo no meio de uma rodovia, debaixo de sol, sem reclamar, sem cobrar, sem fazer questão de ser o único que sabia, que alguma coisa dentro de Rodrigo quebrou de vez. Não foi dramático, não teve lágrima visível. Foi apenas uma percepção que chegou devagar e ocupou tudo. Ele tinha demitido o homem mais importante que a oficina Barros já tinha tido. E tinha feito isso na frente de um cliente, com piada, com riso, com plateia. 2 horas depois, o motor do Titan pegou. O ronco voltou com aquela potência que enchia o ar. Hélio, que estava sentado no acostamento com os cotovelos nos joelhos e a cabeça baixa, levantou de um salto. Caminhou até a cabine, abriu a porta e ficou de pé no estribo, ouvindo o motor por alguns segundos, com os olhos fechados. Quando desceu, foi direto até Elias. Não disse nada por um momento. Ficou de pé na frente do homem mais velho, com aquela dificuldade de quem tem muito para falar e não encontra por onde começar. Então colocou a mão no ombro de Elias e disse: "O Samuel vai ficar sabendo que um dia um homem chamado Elias fez o pai dele chegar em casa." Elias olhou para ele, e pela primeira vez em todos esses capítulos, o rosto dele mudou. Não foi sorriso.
Foi algo mais fundo, o tipo de expressão que aparece quando uma pessoa que carrega muita coisa sozinha recebe de volta um pouco do peso que entregou ao mundo sem pedir nada. Rodrigo se aproximou com a carteira na mão. Elias, me diz quanto é. Elias olhou para a carteira, olhou para Rodrigo. Guarda isso, ele disse. Não posso deixar sem... Guarda, Rodrigo. A voz não foi grossa, não foi ríspida, foi apenas final. O tipo de frase que não tem continuação possível. Rodrigo ficou com a carteira na mão, no meio da estrada, sem saber o que fazer com aquilo. Enquanto Danilo fechava o capô do Titan e Hélio subia na cabine para retomar a viagem, Fábio, que tinha chegado ao local junto com os mecânicos da Veltrans, por ordem de Rodrigo, ficou parado à distância, olhando para Elias com uma expressão que Wendell, do lado, reconheceu imediatamente. Era vergonha, a do tipo que não passa rápido. Do outro lado da estrada, um carro parou no acostamento. Dele desceu Sérgio Monteiro. Sérgio Monteiro atravessou a pista com aquela calma de quem não precisa apressar o passo para ser levado a sério. Olhou para o Titã, olhou para Hélio ainda na cabine, olhou para as ferramentas arrumadas no chão ao lado da caixa de Elias. Olhou para Rodrigo com a carteira ainda na mão. Leu a cena inteira em silêncio, do jeito que homens experientes leem situações antes de abrir a boca. Então olhou para Elias. O senhor é quem resolveu? Ele perguntou. Sim. Quanto tempo trabalhou nisso? Umas 2 horas. Sérgio assentiu devagar. E antes disso, quanto tempo esse caminhão ficou parado porque o problema não foi resolvido na hora certa? A pergunta não era para Elias, era para Rodrigo. Mas Sérgio continuou olhando para Elias enquanto a fazia. E esse detalhe não passou despercebido para ninguém ali. Rodrigo não respondeu. Guardou a carteira no bolso e ficou quieto com aquele silêncio de quem aprendeu que qualquer coisa que dissesse naquele momento ia piorar. Sérgio se aproximou de Elias. Posso saber seu nome completo? Elias Ferreira. Quanto tempo o senhor trabalhou com esse modelo de caminhão? Mais de 20 anos. E trabalha onde atualmente? Elias olhou para ele com aquela calma direta. Em lugar nenhum. Fui dispensado essa semana. O silêncio que veio depois durou pouco, mas pesou muito. Sérgio virou o rosto para Rodrigo por 1 segundo. Apenas 1 segundo. E depois voltou para Elias, como se Rodrigo já não fosse mais a parte importante daquela conversa. Senhor Elias, Sérgio disse, a Veltrans opera uma frota de 93 caminhões. Desse total, 28 são desse modelo ou de modelos da mesma família. Fez uma pausa curta. Nós temos um problema crônico de manutenção nessa linha específica, porque nenhum dos nossos mecânicos tem domínio completo sobre ela. O que vi o senhor fazer nas últimas horas e o que o Danilo me descreveu sobre como o senhor trabalha é exatamente o perfil que estamos procurando há mais de 1 ano. Elias ouviu sem mudar a expressão. Quero fazer uma proposta formal, Sérgio continuou. Responsável técnico da frota completa da Veltrans, estrutura própria, equipe para montar do zero, salário que o senhor mesmo vai me dizer qual é. Rodrigo sentiu as pernas ficarem pesadas. Não era só a proposta, era o que estava por trás dela. Era Sérgio Monteiro, o homem que tinha assinado o maior contrato da história da oficina Barros, fazendo uma proposta direta ao homem que Rodrigo tinha demitido 3 dias antes com um envelope amassado. Era a consequência se apresentando de frente, sem cerimônia, sem possibilidade de ignorar. Danilo parou o que estava fazendo e ficou olhando. Fábio e Wendell trocaram um olhar. Os mecânicos da Veltrans esperaram em silêncio. Elias ficou quieto por um momento. Olhou para o Titan. Olhou para Hélio, que tinha descido da cabine e estava ouvindo tudo com aquela expressão de quem está torcendo por alguém de verdade. Olhou para as próprias mãos. Tenho uma condição, ele disse. Me diga. Elias virou o corpo levemente na direção de Rodrigo. Não para confrontar. Apenas para incluir, como quem está prestes a falar algo que diz respeito a mais de uma pessoa.
Tem um manual que eu escrevi sobre essa linha de caminhões. Está numa pasta na oficina Barros, 23 páginas, escrito à mão, com cada detalhe de montagem, manutenção e ponto de falha desse modelo. Pausa. Esse manual pertence à oficina, sempre pertenceu. Mas quero que ele seja compartilhado com a equipe da Veltrans inteira, não guardado, não usado só por um, compartilhado. Sérgio assentiu. Isso é tudo? Não. Elias olhou para Danilo. Quero que o Danilo faça parte da equipe. O silêncio que veio depois foi do tipo que muda a temperatura do ar. Danilo abriu a boca e fechou. Não estava esperando aquilo. Ninguém estava. Ele cometeu um erro. Elias continuou com aquela voz que não julgava nem absolvia, apenas constatava. Mas aprendeu mais nessas 2 horas do que aprende em meses de oficina. Gente que aprende assim não se desperdiça. Rodrigo virou o rosto para o lado, não de raiva, de algo que dói mais que raiva. O reconhecimento de que o homem que ele tinha tratado como descartável estava demonstrando, na frente de todos, um caráter que ele próprio não tinha conseguido ter. Sérgio estendeu a mão para Elias. Temos um acordo. Elias apertou a mão, firme, curta, sem drama. Foi então que Sérgio se virou para Rodrigo. A mudança no tom foi sutil, mas imediata. Não havia mais a neutralidade profissional de antes. Havia algo mais frio, o tipo de frieza que não é raiva, mas é definitiva. Rodrigo, preciso ser direto com você. Pode falar. A Veltrans está encerrando o contrato com a oficina Barros. Rodrigo ficou imóvel. Não é pela falha do caminhão, Sérgio continuou. Falhas acontecem. É pela razão da falha. Um profissional com mais de 20 anos de experiência tentou alertar sobre um problema crítico e foi dispensado antes de terminar o serviço. Fez uma pausa. Isso não é azar, é gestão. E eu não posso confiar a frota da Veltrans a uma gestão que toma decisões assim. Cada palavra caiu no silêncio da estrada com um peso diferente. Fábio olhou para o chão. Wendel ficou quieto. Os mecânicos da Veltrans observavam sem dissimular. Hélio, encostado no Titan, cruzou os braços e olhou para Rodrigo com a expressão neutra de quem não tem pena, mas também não tem prazer no que está vendo. Rodrigo ouviu tudo em pé, com os ombros abaixados de um jeito que não era postura de derrota. Era de alguém que finalmente parou de fingir que estava segurando tudo. Entendido, ele disse. A voz saiu inteira. Foi a única coisa que saiu inteira. Sérgio acenou para Elias, voltou para o carro e foi embora. O grupo foi se dispersando. Os mecânicos da Veltrans foram primeiro. Danilo ficou arrumando as ferramentas em silêncio, processando o que tinha acabado de acontecer com a vida dele numa tarde de estrada. Hélio se preparava para retomar a viagem, checando os pneus, conferindo os espelhos. Antes de subir na cabine, ele parou diante de Elias uma última vez. Tirou do bolso da camisa a foto plastificada do Samuel, a mesma que ficava no painel, com as bordas gastas de tanto ser tocada, e estendeu para Elias. Fica com ela, Hélio disse. Elias olhou para a foto. O menino de 6 anos com 2 dentes faltando, sorrindo para a câmera, como se o mundo fosse uma coisa simples e boa. Não posso ficar com a foto do seu filho, Elias disse. É uma cópia, tenho outra em casa. Hélio não tirou a mão. Quero que o senhor tenha, para lembrar por que o senhor faz o que faz. Elias pegou a foto. Ficou olhando para ela por um momento. Dobrou com cuidado e colocou no bolso do macacão, do lado esquerdo, na altura do peito. Hélio subiu no Titan. O motor pegou com aquele ronco que enchia o ar. O caminhão saiu devagar do acostamento, ganhou a pista e foi embora pela rodovia em direção ao horizonte. Elias ficou de pé na beira da estrada vendo o Titan sumir na distância. Rodrigo chegou por trás com passadas lentas. Ficou de pé ao lado de Elias sem dizer nada por um longo tempo. Os dois olhando para a mesma estrada vazia. Elias, Rodrigo disse por fim. Eu sei que não tem conserto fácil para o que eu fiz. Elias não respondeu. Mas preciso te falar uma coisa.
A voz de Rodrigo estava diferente de tudo que tinha sido até então. Sem a urgência, sem a arrogância, sem a pressa. Era a voz de alguém que finalmente parou. Meu pai construiu aquela oficina acreditando que as pessoas eram um negócio. Não os caminhões, não os contratos, as pessoas. Pausa. Eu esqueci disso. O vento passou pela estrada. Uma garça branca cruzou o céu bem acima dos dois. Elias colocou a mão no bolso esquerdo do macacão, onde estava a foto do Samuel, e apertou levemente por fora do tecido. Vai lá, ele disse para Rodrigo. Tem uma pasta na sua oficina que você precisa ler. E foi pegar sua caixa de ferramentas. Rodrigo chegou na oficina naquela noite e foi direto para o arquivo. Não cumprimentou ninguém. Não ligou a televisão do escritório como sempre fazia. Foi até a estante do fundo, aquela que ninguém mexia porque ficava atrás de uma caixa de catálogos velhos, e começou a procurar. Demorou mais do que deveria, porque nunca tinha prestado atenção no que havia ali. 22 anos de uma vida organizada por outra pessoa, e ele mal sabia o que estava guardado na própria casa. Encontrou a pasta numa prateleira do meio, capa azul, sem etiqueta, com o nome escrito à mão no canto inferior direito com caneta preta. E. Ferreira. 2 pontos. Uma inicial e um sobrenome que ele tinha dito em voz alta pela primeira vez em anos, apenas naquela tarde, numa estrada diante de Sérgio Monteiro. Abriu. 23 páginas manuscritas. Letra firme, organizada, com diagramas desenhados à mão nas margens, setas, numerações, notas de rodapé que explicavam variações por ano de fabricação. Não era a anotação de alguém que estudou o assunto. Era o registro de alguém que viveu dentro dele por anos e decidiu que o conhecimento não podia ficar só na cabeça. Rodrigo leu a primeira página em pé. Depois sentou. Depois esqueceu que estava sentado. Quando terminou, eram quase meia-noite. Fechou a pasta devagar, colocou sobre a mesa e ficou olhando para ela por um longo tempo. Pensou no pai. Pensou no que o pai teria dito se tivesse visto o que aconteceu. A piada, o riso, o envelope amassado. Pensou que provavelmente já sabia a resposta e que era exatamente por isso que o pensamento doía tanto. Pegou a pasta, foi até a gráfica que ficava aberta até tarde na rua do lado e pediu para encadernar. Capa dura, nome completo na frente. Elias Ferreira, manual técnico, linha Titan. Esperou sentado numa cadeira de plástico enquanto a máquina trabalhava, com as mãos entrelaçadas e a cabeça baixa, do jeito que as pessoas ficam quando estão com algo pesado no peito e não têm mais para onde correr disso. Semanas depois, Elias começou na Veltrans. O primeiro dia foi simples. Ele chegou cedo, como sempre, entrou pela porta que Sérgio tinha mostrado, colocou a caixa de ferramentas na bancada, que seria a dele, e ficou de pé, olhando para a frota enfileirada no pátio. 28 caminhões da linha que ele conhecia melhor do que qualquer outra coisa na vida. Cada um com uma história dentro do motor. Cada um com um jeito diferente de reclamar quando algo não estava certo. Danilo chegou logo depois com uma mochila nas costas e aquela expressão de quem ainda não acredita completamente que está ali. Ficou na porta por um segundo antes de entrar. Pode vir, Elias disse sem olhar. Danilo entrou e colocou a mochila no banco. Ficou de pé, aguardando. Pega um caderno, Elias disse. Hoje você não vai usar ferramenta nenhuma. Vai só ouvir e escrever. Danilo pegou o caderno e ouviu. Passou o dia inteiro ouvindo. Sobre o motor, sobre os pontos de pressão, sobre os erros que parecem pequenos e não são. Sobre a diferença entre o barulho que o caminhão sempre fez e o barulho que ele nunca deveria fazer. Elias ensinava do jeito que aprendeu. Com paciência, com repetição, sem pressa e sem vaidade. No fim do dia, Danilo fechou o caderno e ficou quieto por um momento. Depois disse, por que o senhor pediu para eu vir junto? Depois de tudo. Elias guardou as ferramentas antes de responder. Porque você perguntou como eu sabia onde estava o problema. Virou para Danilo. Gente que não sabe e não pergunta não aprende.
Gente que não sabe e pergunta, aprende qualquer coisa. Fábio apareceu numa tarde de sol. Chegou sozinho, sem avisar. Estacionou um carro pequeno na frente da Veltrans e ficou do lado de fora por um tempo antes de entrar. Quando entrou, perguntou por Elias com aquela voz de quem está fazendo algo difícil e sabe que é difícil e vai fazer do mesmo jeito. Elias estava no pátio quando avisaram. Esperou. Fábio caminhou até ele com passadas que iam perdendo velocidade conforme chegava mais perto. Parou a 2 metros. Tinha o mesmo cabelo de antes, o mesmo rosto jovem, mas algo nele estava diferente. Havia um peso que não existia antes, o tipo que aparece quando a gente passa tempo suficiente com uma coisa que fez e não desfez. Seu Elias, ele disse. Fábio, eu vim porque... Parou. Recomeçou. Naquele dia eu ri. O Senhor estava tentando fazer a coisa certa e eu ri porque tinha medo de não rir junto. Olhou para o chão e depois de volta para Elias. Isso ficou comigo todo dia desde então. Acordei com isso várias vezes. Elias ficou olhando para ele sem interromper. Não espero que o Senhor esqueça, Fábio continuou. Só precisava dizer que foi errado e que eu sei disso. O silêncio durou alguns segundos. No pátio ao redor, caminhões entravam e saíam, mecânicos trabalhavam. O dia seguia com a indiferença que os dias têm para as coisas importantes que acontecem dentro deles. Wendell também queria vir, Fábio disse, mas não teve coragem ainda. Diz para ele que não precisa de coragem, Elias respondeu. Precisa só aparecer. Fábio assentiu. Estendeu a mão. Elias apertou, firme, sem cerimônia, sem drama. A mão de um homem mais velho, encontrando a de um mais jovem, num ponto onde os dois estavam sendo mais honestos do que sabiam ser há muito tempo. Hélio chegou numa manhã de sábado. Não era dia de trabalho. Elias estava na Veltrans mesmo assim, como estava todo sábado, porque havia uma linha de caminhões que ainda tinha muito para contar e ele ainda tinha muito para ouvir. Estava com a cabeça dentro de um motor quando ouviu passos diferentes dos habituais, menores, irregulares, com aquela leveza específica de criança que ainda não aprendeu a pisar com peso. Saiu debaixo do caminhão e viu Hélio parado na entrada do pátio com uma criança na mão. Samuel tinha 6 anos, cabelo enrolado, 2 dentes faltando na frente, exatamente como na foto. Exatamente como Elias tinha olhado dezenas de vezes para aquela foto no bolso esquerdo do macacão nas últimas semanas. Hélio se aproximou com aquele sorriso de pai que não cabe inteiro no rosto. Ele ficou sabendo que o senhor estava aqui e disse que não saía de casa enquanto não viesse te conhecer. Samuel olhou para Elias com aquela seriedade de criança que está avaliando um adulto com muito mais critério do que o adulto imagina. Depois, estendeu a mão com uma formalidade que arrancaria a risada de qualquer pessoa, mas não arrancou. Meu pai falou que o senhor consertou o caminhão dele, Samuel disse. Consertei, Elias confirmou. E que o senhor fez ele chegar em casa. Fiz. Samuel pensou por um segundo. Obrigado por deixar meu pai voltar. Elias ficou parado diante daquele menino de 6 anos que tinha acabado de dizer a coisa mais simples e mais completa que alguém tinha dito para ele em muito tempo. Sentiu alguma coisa se mover dentro do peito. Não a dor que estava acostumado a sentir ali, mas outra coisa, diferente, que não sabia nomear direito, mas reconheceu como algo que precisava existir. Se abaixou até ficar na altura de Samuel. Tirou do bolso esquerdo do macacão a foto plastificada com as bordas gastas, a mesma que Hélio tinha entregue na estrada. Isso é seu, ele disse, colocando na mão do menino. Samuel olhou para a própria foto, olhou para Elias. Mas o senhor não precisa mais? Já precisei muito, Elias disse. Agora já está aqui dentro. E colocou a mão no peito, acima do bolso. Carla apareceu no fim daquela tarde. Tinham combinado de jantar juntos, como faziam toda semana.
Ela chegou quando o sol já estava baixo, encontrou o pai sentado na bancada do lado de fora com uma xícara de café que já tinha esfriado, olhando para o pátio vazio. Sentou ao lado dele. Ficaram em silêncio por um tempo, o tipo que só existe entre pessoas que se conhecem bem o suficiente para não precisar preencher. Pai, ela disse por fim. Oi, filha. Como foi hoje? Elias ficou quieto por um momento. Pensou em Samuel, em Fábio, em Danilo com o caderno, em Rodrigo sentado na gráfica às meia-noite esperando a pasta encadernar. Pensou em Dona Teresa, que teria sorrido para tudo isso do jeito que ela sorria para as coisas que importavam. Quieto, de lado, como se não quisesse atrapalhar. Foi um dia cheio, ele disse. Carla encostou a cabeça no ombro do pai. Ele deixou. A última luz do dia atravessou o pátio da Veltrans e pousou na caixa de ferramentas de Elias, aberta sobre a bancada com tudo no lugar. Cada ferramenta no espaço certo, cada peça onde sempre esteve. 22 anos de hábito que nenhum envelope amassado tinha conseguido apagar. Do lado de fora, um caminhão entrou no pátio com o motor ronrando daquele jeito que Elias conhecia. Estável, limpo, sem nenhum barulho que não deveria estar ali. Ele ouviu e soube que estava bom.